Então observe. Chamamos de resistor um elemento de circuito que transforma energia elétrica em calor. Temos muitos resistores em nossas casas. Um deles é o resistor que se encontra dentro do chuveiro elétrico, que transforma energia elétrica em calor que aquece a água. Muito bem. Vamos estudar a primeira lei de Ohm. Ohm desenvolve a sua lei que trata sobre os resistores entre 1826 e 1827. É um físico e matemático alemão. Observe. Dado um resistor, aqui representado por este símbolo, vamos submetê-lo a uma certa DDP, uma certa tensão elétrica entre os seus terminais. Fluirá por ele uma certa intensidade de corrente. Ohm descobre que a relação entre a DDP a que o resistor está sujeito e a intensidade da corrente que por ele flui é constante. Ou seja, se dobrarmos o valor da tensão elétrica para o mesmo resistor, dobraremos a intensidade da corrente elétrica que por ele flui. Se reduzirmos a DDP nos terminais do resistor pela metade, a intensidade da corrente elétrica que por ele flui reduz pela metade. Essa constante nós vamos chamar de R. R de resistência elétrica, que é uma propriedade do resistor. Então temos a famosa U igual a R vezes I. Ou seja, a DDP nos terminais de um resistor é diretamente proporcional à corrente elétrica que flui por ele. A constante de proporcionalidade é chamada de R, R de resistência elétrica. A unidade no Sistema Internacional de Resistência Elétrica é o Ohm. Grafa-se Ohm minúsculo e abrevia-se pela letra grega maiúscula ômega. Agora, observe essa experiência. Temos aqui um gerador elétrico de DDP variável. Ele gera uma corrente elétrica no fio que é contínua. À medida que nós formos variando a DDP, nós vamos submetendo o resistor que está ligado a ele a tensões elétricas diferentes. Temos um amperímetro que vai medir a intensidade da corrente que flui pelo circuito e inclusive pelo resistor, e um voltímetro que vai medir a DDP nos terminais do resistor. E construiremos um gráfico chamado curva característica do resistor, que nada mais é do que um gráfico da tensão elétrica a que ele está sujeito em função da intensidade da corrente elétrica que por ele flui. Ok, então para uma DDP zero, a intensidade da corrente é zero. Temos então o valor de U igual a zero e I igual a zero. Agora, vamos modificar a DDP. Vamos torná-la diferente de zero. Ok. Para essa DDP U, temos uma intensidade de corrente I. Vamos plotar isso no plano cartesiano. Vamos novamente mudar a DDP, aumentando. Dobramos a DDP. Observaremos que a intensidade da corrente dobrará. Vamos triplicar agora a DDP. Observaremos que a intensidade da corrente no circuito triplicará. Vamos quadruplicar a DDP. Novamente, a DDP, sendo quadruplicada, provocará uma corrente elétrica 4 vezes maior. Então observe que os infinitos pares de DDP e corrente elétrica que fluem pelo resistor ôhmico formam um segmento reto inclinado em relação ao eixo, caracterizando uma função de primeiro grau. A declividade, ou seja, a tangente do ângulo entre o segmento reta e horizontal, é a resistência elétrica do resistor, que é constante.